Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Não tem mais jeito, vai ser assim. Diversidade. Buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça. Diversidade. Aponta, ensina, une. Brasil sem mar, eu não vi na terra inteira o que nessa terra dá. 13h13 em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Temos muita gente boa nessa cidade, não? Muita gente, assim, com uma vontade, né, de fazer a diferença, de fazer diferente, de realmente estabelecer um jeito novo da gente viver a nossa cidade, viver na nossa cidade e, né, sustentar isso para as novas gerações. Parabéns para esse trio que esteve aqui agora conversando com a Neuza. Gente fina, flor, né, buscando mesmo encontrar esse ponto, né, de equilíbrio, de bom senso, no cuidado com a vida. No cuidado com a vida. É isso que eles estão fazendo. E nós, como comunidade, devemos dar todo o apoio e estarmos presentes nesses momentos que a Secretaria da Cultura nos propõe, que a Secretaria do Meio Ambiente nos propõe, que esse grupo aqui nos propõe, porque o momento é do coletivo, é da ação coletiva. Quanto mais nós formos nos envolvendo e nos engajando nesses movimentos, né, pró-cultura, pró-meio ambiente, mais nós vamos enriquecendo a nossa vida pessoal e a vida da nossa comunidade. Será assim que realmente as mudanças que queremos e que precisamos vão se estabelecer, né, vão ganhar força, vão ganhar ação, vão ganhar presença, vão ganhar consciência para nós nesse momento e para as futuras gerações. As futuras gerações, os pequenos que estão nascendo, né, precisam da nossa presença e da nossa ação agora. É vendo, né, e participando disso que esses pequenos que vão, né, precisar dessa água, desse verde, dessa vida, vão fazer a sua parte também, sem dúvida, né? Mas é preciso que a gente vá fazendo a nossa já como adultos e jovens adolescentes que estamos aqui neste momento. Hoje eu vou aproveitar esse gancho lindo, né, nesse início de primavera aí já se manifestando para todos nós e falar um pouquinho mais sobre essas questões, né, que tem a ver com a vida, o meio ambiente, a preservação. Muitas espécies, uma só água. A água é essencial para todas as espécies, por isso buscamos sempre atuar de forma responsável com os recursos hídricos em todas as nossas atividades e processos produtivos. Quem diz isso é a Petrobras. A gente deseja que realmente eles estejam fazendo a sua parte, mas eles fizeram parte do lançamento dessa cartilha, que é um manual de etiqueta para a gente aprender a cuidar melhor do nosso cotidiano em várias frentes. Vamos aproveitar um pouquinho desse manual aqui de etiqueta. 14 coisas para o nosso dia a dia, tá? Começando dentro de casa.
14 coisas que não devemos jogar na privada, nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos, como fio dental, podem causar entupimentos. Cotonete, fio dental, medicamento e preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo e pelo de animais, tinta que não seja à base de água, querosene, gasolina, solvente, thinner. Jogue esses produtos que eu acabei de falar no lixo comum. Vou repetir. Cotonete, que a gente tem esses hábitos, né, gente? São hábitos que a gente criou no tempo sem pensar nas consequências. Agora a gente tem como pensar nas consequências para preservar não só a vida nos rios, né, a boa qualidade na água, a vida que vive, que depende dessa água, mas a nossa própria vida que depende dessa água. Então, não devemos jogar na privada. Cotonete e fio dental, medicamento e preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelos e pelo de animais, tinta que não seja à base de água, querosene, gasolina, solvente e thinner. Jogue todos estes produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais, que darão a eles a destinação final adequada. Eu sei que já existe aqui em Guará, por exemplo, um grupo que recolhe óleo de cozinha. Preciso pegar esse telefone para passar aqui na rádio para que a gente possa aprender a usar, né, esse recurso. Esse pessoal recolhe, né, e faz um monte de produtos, sabão, sabonete com eles, né? Recicla o óleo. A vida pede mais que consciência ecológica, a vida pede atitude. Atitude é, por exemplo, a gente ir amanhã, a partir das 9, participar lá no Parque das Nascentes desse movimento que vai nos envolvendo nesse cuidado com a preservação da água na nossa cidade, para nós agora e para gerações futuras. 8 coisas que são recicláveis e você não sabia. Elas não se encaixam bem na divisão simples de plástico, papel ou metal, que é a divisão básica que a gente faz, não é? Plástico, papel ou metal. Mas são, sim, reaproveitadas essas 8 coisas, desde que você lhes dê um pouco mais de atenção e as leve aos lugares certos. Vamos aprender quais são essas 8 coisas que são recicláveis e a gente ainda não sabe. Lâmpada fluorescente, sabe essa lâmpada de luz branca? Pois é, ela é reciclável. Contém mercúrio, que é tóxico. Pergunte ao fabricante para onde você pode mandar esse material. Madeira pode virar chapa de compensado, mas o ideal é deixá-la em ecopontos especiais. Aqui na nossa cidade, eu acredito que um ecoponto que me parece que é verdadeiro, não tem, não, Neuza? Um ecoponto para receber madeira, por exemplo? Ali botaram fogo. Botaram fogo, era ali perto da... Entre São Dimas e o... Entre São Dimas e o aeroporto, né? E o fim, exatamente. Botaram fogo lá. Era ali esse ecoponto para recolher, por exemplo, madeira, tá? Aparas de madeira, né?
Aí puseram fogo lá, a gente não sabe agora. Aerossol, sabe? Todos esses produtos, desodorante em aerossol, como é que se diz? Como? Essas latas todas, né? Separe o que pode ser reciclado, como o plástico, por exemplo, a tampa, né? A lata não é tratada como metal comum, mas há cooperativas que a aceitam. Brinquedo. Se não der para consertar ou doar, separe-o como plástico. A borracha, muito comum no rosto de bonecas, por exemplo, também é reciclável. CD e DVD. Aproveita-se o acrílico da caixinha, o plástico do CD ou DVD e a prata da camada brilhante. Lata de tinta. A lata é triturada e a tinta separada do metal. E uma nova lata limpinha pode ser produzida. Saco de carvão para churrasco. A maioria das cooperativas o recicla quando há pequena quantidade dele em relação aos demais papéis a serem prensados. Pneu. Borracharias e lojas de revenda de pneus recebem os antigos. Super importante isso, porque pneu é uma coisa que todos nós que temos moto, bicicleta, carroça, enfim, seja lá o que for que use pneu, carro, caminhão, né? Todos nós em algum momento vamos trocá-lo. Então, saibam que borracharias e lojas de revenda de pneus recebem os antigos e os enviam para as recicladoras. Viram asfalto e borracha para piso de grama sintética, por exemplo. Quase tudo do computador é reciclável. Consulte os endereços de coleta na prefeitura ou na internet. Esses locais também aceitam produtos como cabos e celular. Sabiam disso? Então a gente pode entrar em contato no site da prefeitura, né? E ver se existe um lugar para coletar todas essas peças, né? Dos computadores que vão sendo também super trocados, né? É uma ajuda legal que a gente faz e uma aprendizagem que a gente está fazendo, uma aprendizagem necessária, faz parte, né, do nosso processo de reeducação para um novo tempo. Precisamos cuidar de manter esse lixo, né, que nós mesmos produzimos como seres humanos, que não é a natureza que produz, para proteger a natureza, né, e para gerar novos produtos sem precisar explorar mais e mais o planeta. Então, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com isso é grande, não é coisa pouca não, minha gente. 12 produtos que você achou que fossem recicláveis, mas não são. A gente achava que fosse reciclável, mas na verdade eles não são. Vamos lá. Ainda não inventaram nenhum jeito bom de reaproveitá-los. Estes vão para o lixo comum, pelo menos por enquanto. Fotos, pote mole de iogurte, esponja de limpeza, pirex, porcelana e cerâmica, saco de cimento, embrulho de salgadinho e de bala, papel celofane, material em EVA, rolha de vinho e espelho. Vou repetir. 12 produtos que nós achávamos que fossem recicláveis, mas não são. Portanto, eles devem ir para o lixo comum, enquanto não se sabe uma outra maneira de reaproveitá-los, tá? Fotografias, pote mole de iogurte, esponja de limpeza, pirex, porcelana e cerâmica, saco de cimento, embrulho de salgadinho e de bala, papel celofane, rolha de vinho e espelho.
Na dúvida, consulte os centros de reciclagem ou o fabricante sobre como e onde descartar. A melhor maneira é procurar diretamente o próprio fabricante, né? Ele vai indicar como e onde descartar. 11 coisas boas de colocar no carrinho do mercado. Você pode ser, todos nós podemos ser um herói do consumo consciente. Ou seja, nós podemos aprender a comprar melhor, né? As nossas decisões, após ler rótulos, exigir qualidade e responsabilidade socioambiental, influem em toda a cadeia produtiva daquilo que compramos. É um poder que nós temos, devemos usá-lo. Por exemplo, frutas, verduras e legumes locais e de época. Eles causam menos emissão de poluentes e CO2 no transporte. E o que é de época consome menos água no cultivo, certo? Então nós temos aqui na nossa cidade um grupo grande de pessoas que produz orgânicos, que produz alimentos, na colônia do Piauí, por exemplo, e em outros lugares que a gente ainda não tem endereço, né? Mas nós temos muita gente produzindo aqui. Vamos dar preferência aos que produzem aqui na nossa cidade, na nossa região, né? E nós estamos dessa maneira gerando trabalho e emprego, diminuindo a emissão de poluentes e de CO2, porque, né, a gente não precisa participar desse transporte, né? E tudo aquilo que é consumido na época do cultivo é coisa que exigiu menos água, né? Porque é natural que seja cultivado e colhido agora, né? Lista de compras. Faça o cardápio da semana, verifique o que você já tem em casa e anote o que precisa comprar. É menos comida estragando na geladeira. Eu, particularmente, tenho estado muito mais atenta para que a gente não faça desperdício, minha gente. Não podemos brincar mais com aquilo que é produzido, que chega até a nossa mesa e que, de repente, a gente não usa bem, né? É um descuido da nossa parte fazer isso. É importante a gente aprender a consumir bem, né? Comprou, use e não desperdiçar. Sacola reutilizável. Tem de lona, de tecido, de plástico. Uma dica é sempre deixar uma ou mais no carro ou na bolsa para não se esquecer na hora que a gente precisar usar, né? Em vez de pegar o carro, compre pela internet. Muita coisa a gente já consegue comprar pela internet. Sobra mais tempo para fazer outras coisas mais importantes, às vezes, e a gente emite menos gases de efeito estufa, porque não vai usar o carro, né? Portanto, tem menos emissão de CO2 também. Mas é só um... Gente, vamos pensar, nossa cidade aumentou muito o número de carros em Guará. A gente observa isso naqueles horários de pico, né? No meio-dia, no início da manhã, no final da tarde. Dá para perceber claramente como a cidade está muito mais lotada de carros. Se a gente puder sair menos de casa, nós vamos fazendo essa coisa do beija-flor, sabe? Se cada cidade for saindo menos, usando menos carro, né? Menos ônibus eu não digo, o melhor é a gente usar mais ônibus, né? Porque aí é um bem coletivo, então ele é muito mais eficiente e polui muito menos, com certeza. Sobra mais tempo para fazer outras coisas e emite menos gases de efeito estufa. Os entregadores saem direto do centro de distribuição e percorrem um trajeto estudado, que geralmente otimiza o uso do tempo e de combustível.
Peixes diferentes. Espécies como o badejo sofrem com o excesso de pesca e podem sumir dos mares. Varie o cardápio e descubra novos sabores. Se você quiser conhecer, né, outros tipos de peixe, é importante isso. Nossa, tem cada peixe diferente, tão saboroso. Você pode entrar no site abr.io/guia-peixes-planeta para conhecer outros peixes disponíveis para serem consumidos e que são deliciosos. Para a gente cuidar um pouquinho, né, de preservar o badejo, ou abadejo, como alguns chamam. Produto com selo verde ou de qualidade. Procure-o nos rótulos. Existem selos do governo, como CIF, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que avalia a qualidade sanitária na produção de carne, peixe, mel e leites e derivados. E aos selos de organizações da sociedade civil que atestam que o que você comprou, orgânicos, peixe, carnes e produtos processados, é produzido respeitando o meio ambiente e o bem-estar dos trabalhadores. É um outro tipo de selo, que é muito usado hoje, especialmente em produtos artesanais e orgânicos, né? Produto com pouca embalagem. Reduz o uso de energia, a emissão de gases de efeito estufa e o material a ser reciclado ou jogado fora. Prefira produtos concentrados, com refil, ou ainda compre a granel. Melhor do que aquele, né, juntando um monte de lixo. Você vai comprar uma bandejinha de sei lá, frutas ou verduras, né? Ali tem a bandejinha e mais o plástico, né? E mais o papelzinho que está selado em cima do plástico. Às vezes a gente compra porque é mais rápido, né? Mais fácil, já está ali à mão. Mas é importante que a gente comece a pensar na forma como a gente pode diminuir esse excesso, né, de embalagem. Comprar com menor embalagem, mínimo de embalagem possível, para diminuir a quantidade de lixo que a gente produz. Detergentes e sabão que não fazem espuma, são produtos sem fosfato. A espuma favorece a proliferação de algas nos rios, reduzindo a oferta de oxigênio a animais aquáticos. Sabiam disso? A espuma favorece a proliferação de algas nos rios. A gente vê isso nos nossos rios, né? Muitas algas. Elas já são filhas dessa espuma. E reduz a oferta de oxigênio para os bichinhos todos que vivem ali na água. Latinha, bichinhos, quando eu falo, não são só os peixes, são os outros micro-organismos que são necessários, né? Latinha em vez de plástico. Embalagens de alumínio e aço são boas porque a coleta e a reciclagem são muito bem estruturadas, diminuindo custos e gastos de energia na produção e na exploração do solo para extração de minerais. Então, tudo que a gente puder comprar, consumir em lata, né, tem um efeito, né, para a reciclagem muito melhor e menos impacto sobre o nosso lixo. 11 dicas para deixar a nossa casa mais moderna e sustentável, o que hoje em dia é super importante, né? E também chique, bonita. Tudo isso combina, assim como os objetos aqui apresentados. Detalhes que fazem toda a diferença no bolso e no meio ambiente. Vamos ver. Bicicleta. A magrelinha está em alta. Aproveite-a para fazer pequenos trajetos e um passeio diferente. Procure usar ciclovias e ciclofaixas, de preferência, né? Onde tiver na nossa cidade,
é sempre melhor usar as ciclovias e as ciclofaixas. É proteção para quem está pedalando e proteção também para quem está no carro ou é pedestre. Bateria carregada a energia solar. Tem para celular e até para brinquedos. Esta dica é para os pais que querem dar exemplo de diversão com menos impacto no ambiente e também no bolso, né? Você diminui a sua conta de energia usando bateria carregada com energia solar. Régua de tomada com interruptor. Falei bobagem aqui. Se a bateria se é outro tipo de bateria, a gente diminui o uso dessas baterias também, né? E a forma como elas são descartadas, que é um problema, né? A gente descartar a bateria. Tem que também procurar qual é o melhor lugar para descartar essas baterias antigas, né? Antigas não, porque isso ainda temos muito uso, né? Para as baterias. Régua de tomada com interruptor. Para conectar aparelhos como TV, DVD e o da TV a cabo nela. Assim, os equipamentos não ficam em modo stand-by, que consome energia e você não precisará tirar um a um da tomada toda hora. Sabem aquelas réguas? Você pode ligar ali na régua, né? Todos os seus aparelhos e depois desligá-los ali na régua mesmo. Isso, né, facilita muito a vida e tira o seu aparelho do stand-by, diminuindo o uso de energia. Sadal, a gente vai até 13h40, é isso? 13h45, certo. Plantas. Áreas verdes e plantas. Essas dicas são todas para a gente usar dentro da nossa casa, tá? Áreas verdes e plantas melhoram o microclima em casa. Tem muita gente hoje que não quer nem uma folhinha no chão. Então, compra a casa e passa cimento em todo o espaço livre da casa. Não tem um lugarzinho para recolher a chuva que cai, não tem uma árvorezinha para gerar sombra e flores, enfim, né? Não tem um vasinho de erva para pôr na comida fresquinho. É preciso repensar, né, essa atitude de querer ter sempre tudo muito limpinho, né? Todas essas coisas trazem um melhor clima para dentro da sua casa. Então pense nisso. Se espaço é problema, você pode ter um jardim vertical, ou seja, um jardim na parede. Se há pouco dinheiro e tempo para cuidar de plantas, invista nas suculentas, um tipo de cacto que é mais gordinho e tem assim espécies maravilhosas, vale a pena. Vassoura no quintal. Para varrer e recolher a sujeira, que não é sujeira, né? Folha não é sujeira. Antes de lavá-lo, você deixa de... A vassoura no quintal é para a gente varrer e recolher a sujeira antes de lavar o quintal. Você deixa de desperdiçar água tratada e gasta menos na conta. É importantíssimo também a gente aprender a fazer, né? Usar menos água para limpar o quintal. Usar mais a vassoura e menos água. Deixar a água, de preferência aquela água que você recolhe do banho, aquela água que você pode recolher da máquina de lavar, né? Para lavar o quintal. Purificador ou filtro de água. Elimina a necessidade de garrafões de água, o que ajuda a diminuir o impacto ambiental na fabricação do recipiente e no descarte errado. Vale a pena também, se for possível, isso, né? Usar água filtrada. Temos ótimos filtros. Na hora de redecorar ou montar a casa, tente adquirir produtos de boa qualidade que sejam duráveis e úteis. Isso ajuda a diminuir a quantidade de artigos
que acabam virando quinquilharia. Às vezes a gente compra uma coisa mais barata, né? E no final das contas aquilo ali vai se tornar muito caro, porque é muito ruim, de muito má qualidade. Daqui a pouco já virou lixo que a gente vê jogado, né, nos canteiros, nos quintais, aquele monte de sofá, de poltrona, não é? De armarinho de banheiro, de cozinha, porque é tão ruim que rapidinho acaba virando quinquilharia. É uma economia que às vezes vale a pena a gente investir um pouquinho mais num produto melhor e que vai durar bastante e não vai se tornar lixo logo, né? Procure eletrodomésticos que tenham selo Procel. Para os aparelhos que utilizam gás, o selo Compete atesta a eficiência, né? A maior parte dos aquecedores a gás, né? Os fogões, enfim. Lâmpada LED é mais cara que a incandescente, mas dura mais e em poucos meses retorna o investimento. As fluorescentes também são econômicas, mas contêm mercúrio. Se precisar trocar, mande-as para reciclagem especial. Então tem lâmpada LED, que é um tipo mais caro, mas que vale a pena porque elas duram mais. E tem as lâmpadas fluorescentes, que são aquelas lâmpadas com luz branca, que tem mercúrio dentro delas. Portanto, quando a gente vai descartar, a gente precisa dar um descarte adequado, porque mercúrio é um metal pesado, acaba poluindo a terra e as nossas águas. Chuveiro limpo. É bem simples desentupir os buraquinhos. Ajuda a ter uma ducha mais forte e a economizar energia. Sabe quando a gente vai percebendo que o chuveiro está ficando ruim? Dá uma olhadinha. Geralmente ele está com os buraquinhos entupidos. Então, limpando os buraquinhos, você tem uma ducha mais forte e economiza energia. São 13 horas e 44 minutos. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Desejo que todos tenham um ótimo final de semana. O solzinho voltou para aquecer um pouquinho o nosso dia a dia. Dá para a gente sair, caminhar, andar de bicicleta, ir amanhã lá no Parque das Nascentes, participar do evento e ir fazendo a vida ficar mais vivida, mais bem vivida para todos nós. Um ótimo final de semana para todos vocês e até segunda-feira. Não saia daí, Sintonia volta já. O inverno chegou.